no livro de Êxodo capítulo 3, apenas o verso de número 14. Livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Eu sou o que sou, disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Vou repetir. Eu sou o que sou, disse mais, assim dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Palavra do Senhor. Meus irmãos, irmãs em Cristo, definir a Deus não é uma tarefa fácil. E eu diria até que não compete a nós, nem aos filósofos, nem tampouco aos intelectuais. Qualquer coisa que dissermos a respeito de Deus, nada mais será do que conjectura, apenas especulações. A própria Bíblia, ela nos ensina e nos mostra que Deus, sendo o Senhor de todas as coisas, a Ele pertence o domínio, a honra e a glória. E todos os seus atributos revelam que Deus é onisciente, onipotente e Deus é onipresente. Deus é o Senhor da vida. Deus é o Senhor da história. Deus é o Senhor e a Ele eternamente seremos gratos pela vida, pelo dom da vida e porque tem nos preservado a vida. Como gostamos sempre de afirmar, a vida é um presente de Deus e não nos cabe interrogar, questionar ou procurar definir com palavras quem é Deus, porque Deus é um ser absoluto e se torna inefável, ou seja, por mais que queiramos com palavras explicar quem é Deus, nunca conseguiremos, porque há uma inefabilidade de quem é Deus e quem de fato poderá ser Deus. O que você precisa entender é que Deus é o mantenedor da vida. Deus tem preservado a vida. Deus tem nos trazido a alegria de acordar todos os dias e ver com os nossos olhos e contemplar que as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. E a Ele seja, portanto, o nosso eterno sentimento de gratidão. Porque Deus tem nos concedido a alegria de acordar e todos os dias olhar para os céus e agradecê-lo por tudo o que Ele tem feito em nossa vida, por tudo o que também ainda há de fazer. Porque nós somos um povo que mantemos e temos esperança essa que acende o nosso coração, que traz paz, que nos faz acreditar que a Deus pertence o domínio, que a Deus pertence a majestade e que todas as coisas estão sob o controle de Deus. O que você e eu precisamos entender é que Deus é o nosso Pai, é o nosso Criador, é aquele que nos deu a vida através de Jesus Cristo. E por Jesus Cristo e para Jesus Cristo, todas as coisas vão convergir para a glória de Deus. Porque o fim último da vida, por mais que ainda você não pensou será a morte. Mas quem tem Jesus tem a vida, porque aquele que vier a morrer, ainda que morra crendo em Jesus, viverá. Porque Jesus é a ressurreição. Jesus é o presente de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a vida da igreja, para a vida de todas as pessoas que creem, que acreditam que Deus é bom e que a sua misericórdia dura para sempre.
E essa misericórdia de geração em geração, e ela se estende por todos os séculos, como diz o apóstolo Paulo, e você precisa entender, eu também, que a bondade de Deus é o convite para o arrependimento. Portanto, se nós queremos conhecer a Deus, precisamos conhecer a Deus assim como Ele se deixa ser revelado. Um grande teólogo do século passado, chamado Karl Barth, ele dizia que o que você sabe sobre Deus, o que você conhece sobre Deus, nada mais é do que aquilo que Ele se permitiu em ser revelado. O que nós conhecemos por quem é Deus em nossa vida é exatamente aquilo que Ele se permitiu ser conhecido. A saber, em Jesus Cristo nós temos a revelação de quem é Deus. Deus, na maneira como se revelou, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e para a glória do seu nome Ele se manifestou a todos e a todas as pessoas. E de lá de cima, Deus olhando, não viu um sequer justo, e todos pecaram, estavam destituídos da glória de Deus. Não é nenhuma novidade o que o pastor está falando, mas nós precisamos compreender que Deus continua sendo perdoador, Deus continua sendo aquele que é galardoador, aquele que nos vai dar um prêmio, vai nos abençoar com vida eterna, se formos fiéis e fiéis até a morte, como aprendemos e as Sagradas Escrituras ensinam. Sejam fiéis até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Deus se manifesta através de Jesus Cristo em nossa vida, e por mais que queiramos uma resposta, ou por mais que queiramos levar adiante quem é esse Deus, além do testemunho que nós temos em nossas vidas, Deus é o que é e sempre será, porque Ele é o Deus eu sou. Não há como definir quem é Deus, mas há como sentir a presença, o poder, e há como saber que Deus continua agindo, assim como agiu outrora no passado, e agirá no presente, e agirá também no futuro. Porque o nosso Deus sempre será um Deus fiel, um Deus justo, um Deus misericordioso para conosco para sempre, porque Ele não muda, Ele é imutável, é um Deus absoluto, Ele é Senhor da vida, Ele é Senhor da tua casa, Ele será Senhor dos teus planos, dos teus projetos, Ele será Senhor de toda a tua família. Ele não mudará. E a palavra que nós pregamos e insistimos é esta: que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E Ele mesmo disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século, através de Jesus Cristo. E essa é a grande dádiva, é a boa nova. Não precisamos ficar surpresos se em algum momento vamos questionar, pensar, imaginar quem é Deus, onde estava Deus quando tudo foi criado, porque não compete a nós, mas é graça de Deus em nossa vida em acreditar que Ele existe e que Ele está presente, e aquele que tem fé, creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que tem fé em Deus deve crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o procuram, daqueles que constantemente buscam a face do Senhor. Eu, você, precisamos entender que Deus, através de Jesus Cristo, nos concedeu a graça de sermos libertados, porque Jesus, sendo o próprio Deus, Ele também é a luz do mundo, como diz João capítulo 8, versículo 12: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Isso significa dizer que nós seremos amparados pela presença de Deus, ainda que em qualquer situação, em qualquer momento viermos a sentir a dor, o sofrimento, a angústia, mas Deus é luz e nós não poderemos andar nas trevas. Se o sofrimento, a dor é inerente às nossas
expectativas, sentimento pessoal como ser humano, mas não devemos descartar que Deus estará conosco todos os dias, porque Jesus é a luz do mundo e Ele vai brilhar sobre nós. Ele iluminará a nossa vida, Ele vai iluminar os nossos passos, Ele vai iluminar os teus passos para que você não venha a tropeçar. Significa dizer que nós andaremos para a glória de Deus, como homens e mulheres, cristãos, cristãs, sempre iluminados pela presença de Deus. Jesus, na pessoa de Deus, sendo Filho, plenamente homem, plenamente Deus, a dualidade não, a presença eterna de um Deus onde se revela como Pai, como Filho e Senhor das nossas vidas. Ele é o bom pastor. E João revela no capítulo 10, versículo 11, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Elas ouvem a minha voz e elas me seguem. Esse Deus eu sou é aquele que se revela em Jesus, sendo bom pastor, e o bom pastor dá vida em favor das suas ovelhas. E se hoje nós temos vida, nós temos a plenitude da presença de Deus, porque Jesus é o bom pastor. Significa dizer que Deus é grande, Ele é responsável por minha vida, Ele é responsável por tua vida, porque Ele é o nosso pastor. E quando a gente afirma, Ele é o meu pastor, tendo a ideia de posse, Ele é meu, Ele é seu, Ele é nosso. Não que Deus esteja preso às nossas vontades, ao nosso desejo, pelo contrário, mas é muito bom quando eu digo com o coração, Ele é meu pastor. Significa dizer que eu terei direção, eu terei condução, eu serei iluminado, eu serei abençoado, eu serei protegido, eu serei para a glória de Deus todos os dias alcançado por sua presença, porque Ele é meu e eu sou dele, porque assim Ele se permitiu ser o meu pastor. E Jesus, que é responsável por me dar vida plena, vida eterna, Ele é o Filho de Deus que se revela no meu coração. E quando João nos ensina que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, significa dizer que Ele é aquele que vai direcionar você, ainda que vivamos o caos desse mundo, Ele será a grande verdade para nós, Ele será o caminho perfeito, Ele será para nós a vida e a presença de um Deus que se revelou através do seu Filho amado, através daquele que é Senhor da vida, que venceu a morte para que você tivesse vida e vida em abundância. Por isso não me importa e não devo querer conjecturar quem é Deus. O que me interessa é saber que Ele é o meu Deus, Ele é Senhor da minha vida. E se alguém te perguntar, lembre que Ele é o que é, porque Ele é o Deus eu sou. E Ele se revela, Ele se manifesta de várias maneiras, de várias formas, para nos resguardar, que Ele é Senhor do meu coração, que Ele é Senhor do teu coração, que Ele é Senhor da nossa vida. E o nosso desejo é que o nosso Pai Celestial nos abençoe, e que entendamos que para a glória dEle, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. E se você ama a Deus, não importa quem Ele é, o que importa é saber que Ele é o seu Deus. Eu sou o que sou. Que Deus nos abençoe. Amém.